Como será que o Japão, o amigável país dos animes e do sushi, se tornou um dos vilões da Segunda Guerra Mundial? A atual imagem do Japão desenvolvido e pacífico nem sempre foi verdadeira. Um militarismo agressivo e uma expansão imperialista levaram o Japão até uma parceria com o nazismo alemão. Será que hoje um nacionalismo nostálgico pode fazer ressurgir um Japão da guerra? Vamos ver nesse vídeo porque isso pode ocorrer e quais os riscos para a estabilidade mundial. Mas e aí, quer saber mais e melhor sobre história, política e geografia? Clica no sininho, curte nosso canal. Assim a gente continua produzindo conteúdo de qualidade, com bastante pesquisa e muita informação para você. Vamos lá? O Japão hoje é visto como uma fonte de divertidos animes e boa comida. É claro que o Japão também é uma potência econômica, exportando desde eletrônicos complexos até carros de luxo. Mas a imagem do país do sol nascente nem sempre foi essa. Há pouco tempo atrás, um Japão imperialista foi responsável por massacres e guerras que deixaram marcas dolorosas em países vizinhos, como China e Coreia do Sul. Essa fase terminou com as famosas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Mas o que levou o Japão a essa dominação agressiva? E será que esse Japão militarista acabou mesmo? Quem ainda hoje quer o retorno do Japão expansionista? Vamos em frente, está na hora de entender essa parada. O Japão do século XX buscava a expansão territorial pela força e tinha planos de colonização em todo o Extremo Oriente. Essa mobilização só foi possível graças ao governo Meiji, que modernizou todo o Japão. Esse período, conhecido como Restauração, pôs fim ao feudalismo, instalou fábricas, promoveu a educação, entre outros. Claro, também houve a modernização do exército. Em 1905, o Japão ocupou a Coreia, depois a tornando sua colônia. O objetivo era puramente exploração econômica e os coreanos foram submetidos a trabalhos forçados. Os japoneses também forçaram meninas e mulheres coreanas a trabalhar em bordéis militares antes e durante a Segunda Guerra Mundial. O mesmo ocorreu com jovens de Taiwan, China e Filipinas. Na cidade chinesa de Nanquim, em 1937, o imperialismo japonês foi responsável por um dos piores massacres da história. Em uma campanha de matança, estupros e saques, cerca de 300 mil pessoas foram assassinadas. Dessas, cerca de 20 mil mulheres foram brutalmente violentadas e crianças também foram mortas. O Japão era então a maior força do Pacífico, possuindo o dobro dos navios dos Estados Unidos e um exército com 1.800.000 soldados. Em 1940, ele assina o Pacto Tripartite, tornando-se aliado militar da Alemanha nazista e da Itália fascista. Os Estados Unidos, que lideravam os países aliados contra o eixo, impuseram embargos econômicos ao Japão e exigiram a sua retirada de diversos países da Ásia. O Japão então respondeu de forma brutal e inesperada, sem mesmo uma declaração formal de guerra. O ataque de Pearl Harbor tinha por objetivo a destruição total da frota americana do Oceano Pacífico. Como represália, os americanos puseram fim à guerra com 2 bombas atômicas, matando milhares de japoneses, incluindo civis. Dias depois dos ataques nucleares, o imperador japonês declarou na rádio a rendição do país. O país foi ocupado pelos Estados Unidos até 1952, sob o comando do general americano Douglas MacArthur. O programa de reformas incluía desde religião até a democratização do Estado. Uma Constituição japonesa foi escrita basicamente por funcionários americanos durante essa ocupação. Essa Constituição está em vigor ainda hoje e não houve nenhuma alteração em seu texto em mais de 70 anos. O regime foi alterado para uma monarquia parlamentar e o imperador reduzido a um papel simbólico de representante do Estado. Uma mudança impressionante é o artigo 9º da Constituição, pelo qual o Japão renuncia ao seu direito de declarar guerra e manter quaisquer forças militares, como exército, marinha e aeronáutica. Durante a ocupação, houve intenso investimento americano em infraestrutura e desenvolvimento. No final da década de 60, o Japão já estava recuperado economicamente e em pleno crescimento. A principal preocupação dos Estados Unidos na época era a expansão do comunismo na Ásia. Assim, um Japão desenvolvido e aliado do Ocidente era uma ótima opção.
Ainda hoje, os Estados Unidos mantêm bases militares e milhares de soldados no Japão. Mas será que a Constituição vai mesmo impedir um retorno ao imperialismo japonês? Atualmente, diversos movimentos nacionalistas vêm ganhando força no Japão. E a Constituição, forçada pelos americanos e sem direito a um exército, é uma das maiores queixas dos nacionalistas. Além do ressentimento advindo da ocupação americana na década de 50, os movimentos de extremo nacionalismo se originam da estagnação econômica japonesa, que vem perdendo espaço para a China, Coreia do Sul e outros países asiáticos. Mesmo o político mais influente do Japão nas últimas décadas, Shinzo Abe, demonstra publicamente simpatia por esse nacionalismo nostálgico. Enquanto primeiro-ministro japonês, ele promoveu expansão de gastos militares e uma reinterpretação do caráter pacifista da Constituição. Abe é membro do maior grupo nacionalista, associado à extrema-direita do país, a Nippon Kaigi. Ele é também visitante frequente do santuário Yasukuni, onde há centenas de criminosos de guerra homenageados. O santuário, inclusive, é ponto de encontro dos nacionalistas mais radicais. Uma das bandeiras japonesas gera ainda mais motivos de preocupação. A bandeira do Sol Nascente foi utilizada pelo Japão durante a sua expansão imperialista, quando cometeu as atrocidades comentadas anteriormente. Porém, essa bandeira não foi abolida e continua sendo usada como símbolo japonês em alguns contextos específicos. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, a presença desta bandeira foi bastante criticada pela Coreia do Sul. Alguns políticos coreanos chegaram a compará-la à suástica nazista. O Japão é um país rico, altamente desenvolvido e com uma cultura milenar. Uma guinada autoritária nipônica seria crítica para o mundo atual. Porém, esse nacionalismo apaixonado não é exclusivo do Japão. Trata-se sim de um movimento atual e mundial. Basta lembrar o bordão de campanha do Trump e a saída do Reino Unido da União Europeia. É preciso ainda lembrar que o nacionalismo combinado com o militarismo foi justamente uma das principais causas das duas guerras mundiais. Para completar, a guerra entre Rússia e Ucrânia levanta alarme de que ainda assim é possível conflitos armados de escala global. Essa discussão vai muito além, mas por aqui o nosso tempo acabou. Antes de ir para o próximo vídeo, não esquece de dar aquela força para o canal, se inscrevendo e clicando no curtir. Isso ajuda bastante o nosso canal a crescer e continuar a produzir material de qualidade para você. Até a próxima!